80 hectares de cebola. O Vale Agrícola está em Alfredo Wagner para conhecer um dos maiores produtores da região. Uns anos atrás nunca imaginava isso, né? Que chegaria assim, né? Nessa área assim, né? Antes era mais difícil, né? Seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola. A gravação de hoje é aqui no Museu da Madeira, em Rio do Sul, um lugar perfeito para conhecer um pouquinho mais da história do Alto Vale. E nesta edição você vai ver também. Choveu, mas não o suficiente, e são os bicos e canhões que ditam o ritmo da safra de cebola. Começa na segunda e termina no sábado e começa na segunda novamente. Trabalho extra para quem está plantando e também para quem já terminou. Nesta propriedade do Cerro Negro, o trabalho não para. Você vai ver ainda que o plantio neste ano deve terminar mais cedo, e isso é motivo de preocupação. Se nós tivermos uma antecipação agora do ciclo e aí em setembro a gente tiver baixas temperaturas, nós obviamente temos sempre o risco então do florescimento, o que é prejuízo direto para o produtor. Bahia se consolida como o segundo maior produtor de cebola do país, atrás somente de Santa Catarina. É hora de juntar os papéis. Dia 13 começa o prazo para a declaração do ITR. Tem a história do agricultor que trocou a plantação de fumo pelo aipim. A raiz também é ingrediente para uma receita deliciosa. Nós vamos aprender o bolinho de aipim com a dona Ruth lá em Mirim Doce. E tem os detalhes das disputas hilárias entre agricultores em Salete. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O programa Vale Agrícola, inédito e cheio de informação, está só começando. Quando chove, não chove nem o suficiente para molhar a terra. O Vale Agrícola de hoje começa falando da estiagem, que está dando muito trabalho para os agricultores. Muitas das mudas que foram transplantadas sequer viram uma chuva significativa. Cebola plantada em desenvolvimento acabou o serviço por enquanto, certo? Errado. Na propriedade da família Villeman, na Bela Vista, a irrigação das lavouras acontece 24 horas por dia, 6 dias por semana. São Pedro, cadê a chuva? Pegou uma chuvinha no começo e agora começamos a irrigar porque está na época dela começar a fazer o pé, senão perde produtividade, né? Este é o dilema de 10 em cada 10 produtores de cebola. Quem está plantando precisa irrigar, do contrário não consegue nem arrancar as mudas, nem preparar o solo. E quem já plantou precisa da irrigação para garantir a produtividade. Um problema que vem já desde a época da semeadura nos canteiros. Semeaduras realizadas no mês de abril, por exemplo, já vem sofrendo a estiagem desde aquela época. As sementes, o pessoal já está tendo que molhar desde o canteiro. E agora, também por ocasião do transplante dessa cebola, em pleno mês de julho, né, o pessoal está tendo que molhar, senão para favorecer a pega, né, da cebola. Segundo dados da Ipagre-Ciram, em Ituporanga choveram nos últimos 3 meses 171 milímetros, menos da metade do esperado, 362 milímetros. Em Alfredo Wagner, a situação é semelhante. Mês de julho, geralmente aqui, uma média histórica aponta que de 80 a 90 milímetros de chuva. E a gente não tem informações assim tão exatas, mas acreditamos que no máximo 30 ou 40 milímetros de chuva durante o mês de julho. Essa estiagem claramente preocupa, né? Não só o abastecimento de algumas cidades, mas também o custo que os produtores têm a mais, que é o da utilização dos sistemas de irrigação. E não chovendo, daqui a pouco nós vamos ter problemas por falta d'água, no sentido que o produtor não tem mais nos seus açudes o volume necessário para irrigar toda a sua área, né? E as previsões não são muito animadoras. Agosto ainda deve registrar médias de chuva abaixo do previsto. Por isso, quem está irrigando como Sérgio não deve guardar os canos tão cedo. É um trabalho de semana inteira. Começa na segunda e termina no sábado e começa na segunda novamente. Então
vai indo, daí quando termina de irrigar uma, já está na hora de irrigar. Começar novamente, porque tem que irrigar toda semana, né? A cebola ela oscila mais ou menos ali de 400 a 700 milímetros de chuva, né, por período do desenvolvimento da cultura. Então, isso distribuído em cada fase dessa cultura, né? Então, se nós considerarmos agora que é a fase inicial, está muito abaixo do que é esperado para a cultura da cebola. E a gente tem orientado os agricultores para que irriguem, para que tenham um bom sistema de irrigação e que façam uso dessa irrigação já desde o início, desde quando for necessário. Dados do Censo Agropecuário do IBGE mostram que entre 2006 e 2017, o uso de irrigação aumentou 52%, tanto em estabelecimentos quanto em área. O engenheiro agrônomo da Epagre explica que muitos programas facilitaram o acesso a estes equipamentos. Especialmente aqui em Alfredo Wagner, a gente já fez vários projetos, né, de irrigação, onde o juro é subsidiado pelo governo. O que é? O incentivo ao agricultor a investir em irrigação. Agora, não somente no sistema de irrigação, mas como também, sobretudo, na água, armazenamento de água, reforma dos açudes, local adequado para a captação dessa água. Não adianta o agricultor ter um bom sistema de irrigação, investir num bom sistema de irrigação, se ele não tem água suficiente para usar na propriedade. Quem não investe em irrigação, a tendência pode ter anos que vai colher igual, né? Quando chover para todos, mas anos secos dificilmente vai produzir como quem irriga. Só que assim, quem irriga tem que irrigar corretamente, né? O plantio da cebola já está quase no fim. A avaliação preliminar da Epagre e da Câmara Setorial da Cebola previa um aumento de até 5% na área, mas por enquanto nada confirmado. Mas eu acredito que deve ficar dentro dessa faixa. Quer dizer, no mínimo nós vamos plantar a mesma área do ano passado. Possivelmente um ou outro município vai ter um pequeno aumento. Por quê? Porque tivemos uma produção de mudas muito satisfatórias, as condições climáticas foram favoráveis e o pessoal aqui na nossa região não tem o costume de descartar mudas, né? Então quem tem perdas acaba recebendo de outro, quem tem sobra acaba comercializando. Então eu avalio particularmente que nós vamos ficar nesta situação. O detalhe deste ano fica mesmo por conta dos canteiros. É que é muito mais fácil produzir em condição de estiagem com irrigação do que, por exemplo, se chovesse acima da média. As tardes quentes do fim do outono e começo do inverno também anteciparam o ciclo. Nós vamos chegar agora em 15 de agosto com praticamente, eu estimo 100% das lavouras implantadas. Em outras regiões que não do Alto Vale do Itajaí, que é o caso de Bom Retiro, que é o caso de Alfredo Wagner, tem regiões mais altas. E o Planalto Catarinense é que ainda permanece com alguma área pequena, né? Que vai ser transplantada provavelmente até o final do mês de agosto. Esta antecipação já foi registrada em outros anos, mas ainda assim é motivo de preocupação. Mas vai depender muito de como o produtor vai tratar a lavoura agora. Ele não pode continuar, digamos assim, adubando exageradamente, forçando o ciclo da cultura. Mas isso os produtores já têm bastante experiência, né? E não vão fazer. Com relação as condições climáticas realmente preocupam. Se nós tivermos uma antecipação agora do ciclo e aí em setembro a gente tiver baixas temperaturas, nós obviamente temos sempre o risco então do florescimento, o que é prejuízo direto para o produtor, porque o bulbo cuja planta floresceu é um bulbo que não tem valor comercial. Segundo o engenheiro agrônomo no Rio Grande do Sul, a plantação de cebola está atrasada por causa do excesso de chuva, o que pode causar redução da área plantada. Já no Paraná, a situação é semelhante à catarinense. Se olhar o sul do país como um todo, eu acredito que não vamos ter grandes modificações em termos de área cultivada. Confira agora os detalhes da previsão do tempo. Previsão do tempo para Santa Catarina no decorrer desta semana. Olha, iniciamos com tempo bom, tempo estável e deve permanecer praticamente durante toda esta semana sem previsão de chuva. Então teremos uma semana realmente, sabe, sem acontecer chuva. As temperaturas é que deve baixar um pouco, principalmente no período noturno, mas durante o dia ela sobe um pouquinho. Mas não vamos esquecer que nós estamos
no inverno, então não tem como subir muito essas temperaturas. Só na sexta-feira, tá, que tem a possibilidade no litoral de ter algumas chuvas muito isoladas sobre a nossa região. Quer dizer, uma semana estável, sem previsão de chuva, pelo menos na sua maioria dos dias isso não deve acontecer, e em Santa Catarina como um todo. O oeste até o Planalto, as possibilidades é muito pequena de ter alguma mudança. Realmente o tempo deve permanecer sem chuva sobre a região. Nebulosidade pode acontecer em alguns períodos, tá? O sol aparece, mas também com períodos de nebulosidade. Está associado a fatores de ventos fortes em altos níveis da atmosfera que permite com que tenhamos mais nebulosidade em alguns momentos. Mais detalhes? Acesse o site da Epagre-Ciran no decorrer dessa semana. Esta é uma dica para os agricultores que adoram ficar conectados. Já está em funcionamento o CebolaNet, um aplicativo da Epagre-Ciran. O CebolaNet pode ser acessado através deste link no site da Epagre-Ciran. Lá os produtores podem se cadastrar e indicar o tipo de plantio, se é transplante, direta ou os dois. É possível acessar detalhes da previsão do tempo, inclusive com alertas para a possibilidade de míldio, que é um fungo. As bolinhas em diferentes cores indicam entre sem risco, risco leve, moderado e severo. No link Informações Técnicas é possível ver e baixar manuais sobre a cultura, como de boas práticas agrícolas. E por falar em cebola, Santa Catarina tem um novo vice-líder na produção nacional. Entre 2006 e 2017, a Bahia quadriplicou a produção de cebola e ultrapassou estados como São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná, segundo análise do site Bahia Econômica. A produção baiana de cebola passou de 39 mil toneladas em 2006 para 220 mil toneladas em 2017, um aumento de 455%. O aumento na produção de cebola na Bahia ocorreu em razão da abertura de novas áreas produtoras no estado, nas regiões de Irecê e Juazeiro. Lembrando que Santa Catarina ainda produz praticamente o dobro disso, algo em torno de 411 mil toneladas, segundo o Censo Agropecuário, agora de 2017. Um outro dado interessante é que no Rio Grande do Sul tem mais áreas de produção agrícola do que aqui no estado. São 32 mil produtores em comparação a 8.200 no nosso estado. Só que do contrário da gente, eles estão apenas na 6ª colocação neste ranking de produção de cebola. Confira agora como ficaram os preços agrícolas na semana. O arroz fechou a semana em R$ 42,00 a saca, feijão R$ 130, milho R$ 35,00 e a soja em R$ 77. A arroba do boi gordo está em R$ 135,00 e da vaca gorda em R$ 130. No Ceasa de Florianópolis, a batata doce está cotada em R$ 35,00 a caixa, aipim em R$ 25,00, beterraba também R$ 25 e a cenoura R$ 22,00 a caixa. Está na hora de começar a juntar os documentos. Começa no próximo dia 13 o prazo para declarar o ITR. Está obrigado a apresentar a DTIR a pessoa física ou jurídica, exceto a imune ou isenta, proprietária titular do domínio útil ou possuidora de qualquer título de propriedade rural. Quem perdeu o imóvel ou teve o direito de propriedade transferido a partir do dia 1º de janeiro deste ano também deve declarar o ITR. Ainda conforme a Receita, a declaração deve ser feita por meio de arquivo eletrônico, no programa próprio para o ITR, que será colocado à disposição. Quem tiver computador pode baixar e preencher o programa em casa, mas sindicatos e secretarias de agricultura também estão preparados para auxiliar os agricultores. O prazo termina no dia 28 de setembro. Quem não fizer esta declaração paga multa e também fica impedido de contratar, por exemplo, financiamentos. Fique aí que no próximo bloco a gente continua falando de cebola. Você vai conhecer um dos maiores produtores de cebola da região. O seu Neri vai destinar nesta safra 80 hectares para o plantio da hortaliça, na região do Rio das Demoras, em Alfredo Wagner. E também no próximo bloco você vai conhecer a família de agronômica que investe no plantio e processamento do aipim. Tem aipim congelado, palitado e agora uma novidade, aipim chips.
8 municípios fazem parte da região produtora de cebola: Aurora, Alfredo Wagner, Bom Retiro, Ituporanga, Vidal Ramos, Imbuia, Atalanta e Petrolândia. Todos são caracterizados por pequenas propriedades rurais. Só que nesta semana nós fomos conhecer um dos maiores produtores, lá no município de Alfredo Wagner. As lavouras poderiam ser cenário de cartão postal. O capricho e a paisagem montanhosa desta região de Alfredo Wagner dão ainda mais destaque para o trabalho comandado pelo Neri Schuller. Ele é um dos maiores produtores de cebola da região. São 80 hectares. Deus do meu pai, a vida inteira nós sempre mexemos com cebola, né? Meu pai é comprador e tal, né? Mas sempre trabalhamos com cebola. Já 30, 40 anos atrás já, né? Já sempre fomos de cebola. Nestas décadas, o agricultor viu a evolução da produção de cebola, produção que tornou Alfredo Wagner, junto com Ituporanga, um dos grandes produtores da hortaliça. O que eu planto aqui hoje, uns anos atrás, nunca imaginava isso, né? Que você chegaria assim, né? Nessa área, assim, né? Antes era mais difícil, né? Hoje já facilita bastante, né? Mais mecanizada, né? Tudo. Antes uma pessoa plantava 10 mil por dia, né? Hoje planta 30, até mais, né? A produção foi mais ou menos, era 20, né, por aí, 25, até 30, né? Hoje a gente consegue até 40, 45, né? Essa cebola mais tardia, né? Todos os 80 hectares de cebola estão aqui na localidade de Demoras, em Alfredo Wagner. Outra coincidência é que é tudo crioula. O motivo é a altitude. As lavouras ficam entre 600 e 800 metros acima do nível do mar. O principal destaque da colorada é a qualidade dela e a coloração. Uma coloração bem avermelhada, que tem uma ótima aceitação no comércio. É uma variedade que ela pode ser armazenada aí tranquilamente até abril, maio. Para dar conta do trabalho, o Neri tem parceria com arrendeiros. O trabalho começa, além da escolha do material adequado, com o preparo do solo. O produtor não faz safrinha. Assim que tira a cebola, investe na cobertura do solo, já esperando o próximo plantio. Plantamos milheto, no caso, né, que é a forração, né, e é milheto e cebola. Daí nós temos uma parceria, né, que é o pessoal, eu tenho 10 parceiros aqui nessa área, né, aí eles que fazem o trabalho, né, nós vamos trocando as ideias aí, tá dando certo, né. Estas fotos e vídeos são da última colheita. Mesmo com o tempo de armazenagem no galpão, cebolas de alta qualidade. Sempre tem que investir, né? Procurar qualidade, né? Investimento e botar o que é necessário na planta, né? E capricho, né? Principalmente o capricho é fundamental, né? O que é para ser hoje é hoje, né? Para amanhã, né? Essas coisas assim que os parceiros nisso aí são muito bons, né? Na verdade o Neri é um cara que ele se destaca no mercado, é um produtor muito caprichoso e é isso que chama a atenção da gente e acaba ajudando com uma semente de qualidade. Capricho, dedicação, mas também paixão pelo que faz. A família do Neri é dona de um dos maiores parques aquáticos do estado, mas imagina onde é que ele mais gosta de estar. É porque a cebola já, como se diz, está no sangue, né? Nós sempre fomos isso aí, né? Na verdade, eu me dou melhor aqui na lavoura, assim, né? Eu gosto mais da lavoura. Tem restaurante, tem no parque lá, mas eu gosto mais da lavoura, né? Gosto muito disso aqui. O seu Raulino, lá de agronômica, sempre gostou de plantar aipim, mas por causa do fumo, as lavouras sempre acabavam ficando meio de lado. Só que há 10 anos ele tomou uma decisão radical, trocar o tabaco pela raiz. E olha só, vem dando muito certo. E a cada ano tem mais novidade.
ferramenta é isso aqui. Peguei, soldei um ferro. É muito levinho porque tem problema de coluna. E se eu pegar direto no pé, a terra tá seca. Aqui, ó. Então é muito fácil de arrancar. Pode ter dura a terra como for. Com essa minha picareta aqui é uma beleza. Ó, essa é a variedade que a Epagre, a Caresc, os pesquisadores lá de Uruçanga, da estação de experimentação, estão fazendo a pesquisa aqui para ver qual é a qualidade que produz mais, qual é a qualidade que cozinha o ano inteiro e ter um alimento de boa qualidade que já vai para 10 anos que nós não usamos mais veneno nas terras. Antigamente era terra de fumo e hoje em dia ninguém planta mais o fumo, então está 10 anos sem usar agrotóxico e adubo. Os pesquisadores disseram para nós aqui e os agrônomos que a média do Brasil é 17 toneladas por hectare. Nós pesamos o pé com 7, 8 quilos, temos numa média mais ou menos de 40, 50 toneladas por hectare já. Nós aqui na nossa experiência aqui, só com adubação orgânica, manejo do solo, né, com plantação verde. É um aipim de boa qualidade de ano, porque de 2 anos ele demora muito para cozinhar, então a gente procura sempre ter aipim novo de ano, né? É mais saboroso, é mais rápido para cozinhar. Essa máquina é para lavar, ó, tirar o excesso, o barro, né? Tirar a primeira casca, fica limpinho, bom para descascar. A gente liga ali, ó, já vai caindo o barro, né? Essa terra e a casca a gente usa para pôr na verdura, né? A gente aproveita, né? Aí a gente deixa por uns 15, 20 minutos, né? Aí fica bem branquinho. Na época que a gente plantava fumo, a gente nunca tinha uma comida de boa qualidade na mesa, porque não dava tempo para a gente cuidar de um alimento, de uma plantação. Plantava uma roça de batata, não dava para cuidar, tinha que cuidar do fumo. Hoje em dia, praticamente 90% do nosso alimento na mesa é da própria propriedade. A gente tem de tudo, desde o peixe, o mel de abelha, a gente tem de tudo para comer, né? Então a nossa saúde, praticamente ela melhorou 90% depois que nós paramos de colher fumo, né? De trabalhar com fumo, que a gente não luta mais com veneno, né? Com nada, né? A gente também trabalha bem mais pouco, a gente trabalha fim de semana, chega sexta-feira, nós temos, a gente pode passear, sem preocupação, passa a chave no rancho aí, né? Então melhorou muito, melhorou. O dinheirinho a gente tem, toda semana a gente faz as entregas e tem o dinheirinho no bolso, né? Tá muito bom, só tá faltando a gente conseguir os compradores, né? O nosso produto que está meio encalhado, meio parado, meio, né? Daí aqui nós pegamos, ele está praticamente bem limpinho, o barro, né? Só que agora nessa época ele está um pouco ruim para descascar, porque ele está maduro, a casca é agarrada. Aí a gente, para entrar aqui dentro, a gente procura seguir todas as regras possíveis de higiene, né? Para não dar problema. Aqui a gente, quando a gente está descascando lá, lava lá, passa ele para cá dentro de outra água, dá mais uma enxaguada, daí a gente passa para o outro lado para escorrer. Aí a gente dali tira e embala, a gente faz todo pacotinho de quilo. E a gente faz fardo com 10 quilos, 10 pacotinhos. A gente tem ele sem o fiapo, a gente tem ele palitado, né?
macio e natural como o fiapo. A nossa marca já saiu, né? Congelados Vó Margarida. Isso é uma homenagem à minha mãe e à mãe da mulher que também era Margarida, as duas mães eram Margarida. Aí a gente começou a desenvolver outros produtos, alimentos da base de aipim, né? A gente não está fazendo só de aipim, a gente está fazendo do aipim, a gente está fazendo da batata doce, que a gente tem plantado, e o taiá. Também dá para fazer da batata salsa, se quiser. A gente está fazendo ele natural, sem sal, sem corante, sem conservante. Nós começamos no fogão a lenha, porque a gente está procurando industrializar os nossos produtos sem financiamento, sem dívida. Porque na época da colheita do aipim, agora que o aipim está maduro, todo mundo tem um aipim, então as vendas dão uma parada. E nesse meio tempo nós podemos fazer o salgadinho. Outra época também é lá para mês de fim de janeiro, fevereiro e março, que o aipim não está cozinhando. A gente vai ter o estoque na câmara para manter os nossos clientes e podemos fazer o salgadinho, né? Então dá para nós dois fazer as duas coisas com sobra aqui em casa. Mas então trabalhar com aipim é muito bom. É muito bom, eu gosto muito. Tem desafio, a gente tem que trabalhar bastante também, só que não é um trabalho muito cansativo não, é um trabalho que é muito bom para a gente, para a saúde. A gente não precisa ir no sol quente, a gente tem as horas levando o serviço adiantado, sempre sobra um tempinho para tudo daí. E no próximo bloco tem receita de bolinho de aipim. A dona Ruth, lá de Mirim Doce, é quem vai ensinar a preparar esta receita. Dá para fazer a versão simples e também diversas em estilo gourmet. Você aprende tudo já no próximo bloco. E tem a corrida de Tobata que movimentou a festa do agricultor lá em Salete. Eles são agricultores, mas no dia a dia das propriedades rurais também são pilotos e dos bons. Por isso, o destaque da Festa do Agricultor em Salete neste ano foi a corrida dos tobatas e tratores. Adrenalina e muita torcida fizeram parte das competições. No arrancadão de tratores não tem mistério. Pé no acelerador e velocidade na troca de marchas. Vence quem fizer o percurso em menor tempo. Já nos tobatas, bem, a competição foi um pouco diferente. Depois do sinal, os agricultores correm para suas máquinas e o primeiro passo é ligar. Na metade do caminho tinha uma espiga de milho para debulhar. E em seguida, eles iam até o fim do percurso. Vence quem colocar o sabugo primeiro em cima da plataforma. Os campeões desta disputa hilária levaram troféus, prêmio em dinheiro e, no caso dos tobatas, pneus novos. Chegou a hora da receita. Nós fomos até Mirim Doce para aprender um bolinho de aipim. Uma receita simples, de poucos ingredientes, mas que dá também para turbinar e fica uma delícia. Boa tarde, meu nome é Ruth Borgesan Gardini, eu moro em Mirim Doce e fui convidada
por vocês para a gente estar fazendo uma receita simples, mas com produtos que a gente sempre tem dentro de casa, fácil de fazer. Bolinhos de aipim. Para esta receita, você vai precisar de 500 gramas de aipim cru ralado, 3 ovos e sal a gosto. Para turbinar os bolinhos, a Ruth usa ainda tempero verde, bacon e queijo. Você pode optar por um deles ou então fazer todos. Esse aipim, ele é apenas ralado. Eu vou apresentar para vocês, a gente apenas rala ele. Que eu já tenho aqui até um pouco de aipim ralado para não ficar muito coisa. E misturado com ingredientes simples que a gente sempre tem dentro de casa. Esse aipim aqui eu até tinha, nem sempre a gente tem o aipim que tem um bom cozimento, e o único segredo desta receita é que ele tem que ter um bom cozimento. Às vezes eu ralo e guardo o aipim no congelador, e quando eu quero fazer a receita, retiro antes, deixo ele descongelar e uso para fazer a receita. Na receita ele só vai o aipim, ovos, que geralmente é uma média de 500 gramas de aipim, e eu uso 3 ovos. Se achar que pode também colocar só 2, mas eu geralmente gosto com 3 ovos, que ele fica mais molhadinho para fritar. E o outro ingrediente que é acrescentado junto para ter um sabor é o sal. Aí é uma colher a gosto, mais ou menos uma meia colher de sal para ter o sabor junto no bolinho. Aí você apenas mistura. E aí são opções que você pode fazer, ter outros sabores, misturando queijo, ou então bacon, ou então salsinha. No meu gosto, é ele simples assim, com o sal e o ovo. Que aí depois a gente vai fazer a fritura para testar o sabor dele. Como também você pode dividir a massa, né, e misturar com outros sabores. Aqui você pode acrescentar salsinha e cebolinha picada. Nós podemos acrescentar um sabor de bacon, o queijo, que a gente pode fazer com queijo também. Então nós temos o aipim com o bacon, com a salsinha, a cebolinha, com o queijo, e ele simples, sem tempero, só no sabor do aipim com o sal. Aí agora a gente leva ele para fritura. Agora a gente vai fazer os bolinhos que a gente faz normalmente, como bolinho de chuva, mas esse só que é de aipim, então a gente vai fritá-lo. O que eu estou colocando aqui é somente o aipim e o sal. Como tem possibilidade, a gente pode estar fritando todos juntos. Aí eu vou pôr o aipim com o bacon. Então, gente, o legal dessa receita é que aipim, ovo e sal a gente sempre tem em casa, né? Se não tem, Ruth, corre no vizinho que é bem provável que ele tenha, né? Com certeza, até mesmo no mercado são produtos simples e baratos para serem comprados, né? Você pode adquirir em qualquer tempo. O único segredo dele é, como eu falei, ele tem que ser um aipim com um bom cozimento.
Aí você tem um ótimo bolinho. Então agora a gente vai provar. Não dá para dizer que só vai sal, aipim e ovo. Olha a textura. Olha, esse bolinho vai muito bem como petisco. Uma ideia legal aí. Eu aconselho vocês a fazer, porque tá demais, né, Ruth? Muito bom. Eu sou suspeita a falar, mas enfim. Em casa tu costuma fazer sempre, Ruth? Todas as vezes, geralmente assim, mais final de semana, a gente compartilha quando a gente tem visita, ou mesmo durante a semana, é importante. É muito, muito bom. Se você fizer, depois conta pra gente como ficou. Eu já aproveito para agradecer a todo mundo que nos acompanha ao vivo neste momento, pelo Facebook, pelo YouTube ou pelas TVs a cabo. A Vale Europeu TV, aqui de Rio do Sul, e também a RV-TV de Sorocaba, em São Paulo. O Vale Agrícola termina aqui. Aproveite a sua folga e tenha uma semana produtiva de trabalho. A gente se vê sábado que vem. Até lá!